Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 14 de abril de 2025, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D, por 3 dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo, contudo, que o propósito do presente canal consiste em 3D, não à toa, cuja primeira plataforma em que pese você que está chegando agora terá a ímpar oportunidade de assistir vídeo-aulas, onde eu trato sobre as mais diversas e complexas temáticas que vêm sendo pacificada pela Corte da Cidadania, sabe, o STJ, no que aduz as matérias infraconstitucionais federais, sobretudo no que vem sendo pacificado pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época, novidade a dizer, ter o mesmo, a faculdade de errar por último. A sorte que no presente canal da Cidadania você pode contar aqui com a terceira instância que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você pode confiar. E fora exatamente esta uma das razões pelas quais hoje estou voltando aqui, ato contínuo, agradecendo os mais de 135 mil views ou visualizações que o presente canal obteve desde a sua instituição ou criação em pouco mais de um ano. Não obstante, em que pese somente desse total, a minoria está inscritos, mas continuo ávido na fé que, no decorrer do presente ano corrente, do presente ano civil, você que chegou até aqui irá se inscrever no presente canal, não custa nada, só apertar na seta aí na tela, não paga nada, não precisa colocar nenhum dado, apenas para informar para o algoritmo do YouTube que existe uma plateia ávida e que compartilha e que interage com o presente canal. E hoje estou voltando aqui exatamente para, além de agradecer aos novos inscritos, todo mundo bem-vindo, informar o propósito do presente canal, que na primeira plataforma, como já havia dito a Júris, falo das mais diversas e complexas temáticas que vem sendo pacificada pelo STJ, notadamente pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, bem como o recurso extraordinário 635659, para que no Supremo Tribunal Federal liberara o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas. Existem 3 vídeos nesse sentido aí, e é esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal. Sobretudo, informando para as pessoas que de alguma forma estejam respondendo ao processo de tráfico de drogas, conheço alguém que esteja respondendo, para contratar, se tiver condições de contratar um advogado, se não tiver, procurar defensorias públicas estaduais, se for crime de tráfico de droga dentro do país, porque a competência nesse caso aí é da Justiça Comum Estadual, juízes de direito, e se tratar de tráfico de droga internacional, procurar a Defensoria Pública da União. Mas para os mais abastados, que podem contratar um competente advogado criminalista ou constitucionalista, sem nenhum demérito a nenhum outro, e sem prejuízo de qualquer outro de sua confiança, recomendo que contrate um advogado criminalista ou constitucionalista como este que estava a falar, para analisar o seu processo, para ver se você se encaixa, se seu caso concreto se encaixa nos parâmetros pré-estabelecidos no recurso extraordinário 635659, para quem o Supremo Tribunal estabeleceu diversas balizas. E aí, se você se encaixar dentro dessas balizas, o seu advogado ou o seu defensor público estadual ou federal, a depender do caso, analisando com a devida cuidado de segurança jurídica, ver se tem aí a possibilidade de entrar com uma revisão criminal e eventual habeas corpus, ou até algum outro recurso, dependendo da fase processual, para ver se pode diminuir a pena, quiçá até mesmo absolvê-lo. Mas no presente canal em que pese, você também terá aí a oportunidade de assistir vídeo aula, onde eu já falei sobre a ADI 5941, para quem o Supremo Tribunal Federal fora pedagógico no sentido de autorizar a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público para devedores da Justiça.
E é exatamente esta uma das razões pelas quais também oriento para quem tem algum processo na justiça ativo, que procure seu advogado para resolver o mais rápido possível, para evitar que você seja surpreendido com eventual supressão de uma CNH, passaporte, até mesmo eventual supressão em concurso público que você esteja a fazer. Ademais, existe também publicado pelo canal vídeos sobre a DPF 779, sobre a legítima defesa da honra, para quem o Supremo Tribunal Federal também fora pedagógico no sentido de declarar inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra, notadamente naqueles crimes de feminicídios. E já foram encerrados o respectivo julgamento, e as pessoas, né, que se enquadram também dentro desse parâmetro aí, procurem seu advogado ou defensor público estadual ou federal para ver também a possibilidade de eventual revisão do seu processo. Existe também vídeo publicado aí como Advogado Sem Fronteira. Existe outro também, como refazer a rota na advocacia e na vida quando tudo parece perdido. Existe também vídeo aí, como sintonizar na frequência quântica de Deus, à luz da escala de Hawking e dos 7 dons do poder do Espírito Santo. Por último, porém não menos importante, dentre diversos outros vídeos já publicados no presente canal, você também terá acesso aí a vídeos que eu falo sobre direito imobiliário, bem como as cautelas e direito de quem compra e vende o imóvel, e no caso de distrato, o direito que você tem junto à construtora. Existe também aí vídeo postado no sentido de com o tema quem rejeita o problema joga fora a oportunidade. Tem diversos outros vídeos muito relevantes que você terá acesso aí para tentar te ajudar de alguma maneira. Dito isto, para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Tribunal da Santa Inquisição, à luz dos dogmas do ceticismo da fé e da erudita, por que não dizer, transcendental filosofia da lavra do poeta português, do filósofo português, a saber, Spinoza. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas, maior dramaturgo e poeta britânico de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer, existia entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas o que me motivara a deliberar acerca do presente tema, explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. Resolvi falar um pouco da presente temática sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, exatamente por estarmos postados diante aí da Semana Santa. Ontem foi o dia da Quaresma, aquele dia em que Deus triunfa no lombo do jumento ou entra em Jerusalém, esses períodos sombrios da história da humanidade em que a história retrata os períodos em que antecedia a crucificação de Cristo Jesus. Existem vídeos aí que eu fiz ontem postando a importância do Dia de Ramos, o que significa o verdadeiro espírito do Dia de Ramos. Falo também no vídeo, em 2 mix que fiz ontem, 3, sobre como você entender os contornos e alcance de Romanos 5, 20, onde Paulo de Tarso é pedagógico no sentido de dizer que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu falo sobre os contornos e alcances dessa passagem bíblica à luz da rebelião de Lúcifer. Mas hoje, o que me mais motivar a falar um pouco do presente tema, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, e tampouco fazer nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, foi exatamente esse período sombrio da história da humanidade em que a gente não se cansa de ver o ceticismo da fé. Mas o ceticismo da fé não é uma temática nova, não é um fato novo. Desde que o homem existe,
desde que Deus fizera no alto de sua infinita grandeza, lá no Jardim do Éden, o homem, por meio de Adão e Eva, que existe o ceticismo da fé. O ceticismo da fé persegue o homem em toda a sua história, em toda a sua evolução, desde o repovoamento dos remanescentes da época do dilúvio de Noé. Mas o ceticismo da fé, hoje a gente vê aí padres se declinando, né, da batina, deixando de ser padre, ateus se declarando ateu não praticante. Eu fico perguntando como seria um ateu não praticante. É a mesma coisa de dizer, como dizem os agnósticos, pelo viés teísta e ateísta. Estou aqui em cima do muro, se o bicho pegar, eu pulo para dentro, como se pudesse. Pode-se fazer isso até o momento em que a porta da graça estiver aberta, que faz expressivo mais de 2000 anos. Depois disso, só Deus na obra. Mas o fato é, como aí me vem à mente aqui, um grande poeta francês, saber, Blaise Pascal, grande protagonista da teoria da proporcionalidade. Mas Blaise Pascal foi pedagógico à época em dizer, notadamente para os ateus, que o homem que não crê em Deus, se Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não pode se dizer o mesmo daqueles que não creem, pois o prejuízo será incalculável. Mas Blaise Pascal também foi pedagógico, no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. E foi exatamente com base nesses colorários, com base nesses postulados, que hoje fui inspirado e motivado pelo Todo-Poderoso para falar de um tema que, não obstante sombrio, a saber, o Tribunal da Santa Inquisição, sempre tive muita vontade de falar acerca do respectivo tema, desde a época da universidade, em que comecei a estudar dada matéria, que fiquei muito inquieto com essa fase sombria da história da humanidade, notadamente ali começando pelo ido do século XIII, se estendendo até o século XIX, um período sombrio da história da humanidade em que a Igreja Católica, a própria Igreja Católica, sem nenhum demérito da mesma, criaram uma espécie de tribunal ad hoc, ou seja, um tribunal de exceção, um tribunal católico para perseguir os heréticos. Para quem não sabe, o movimento herético é um movimento que consiste exatamente em pessoas, né, se oporem aos dogmas da Igreja Católica, ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo, que são as três religiões monoteístas do mundo, cujo patriarca em que pese é o mesmo, a saber, Abraão. Aqui que o nome era Abrão e Deus mudou seu nome para Abraão. Na época em que encontrava, não obstante o mesmo, ter como sua cidade natal Arão, mas na época em que Deus se apresentara para Abraão, propondo um pacto, ele estava em Ur, aquela região da Mesopotâmia, região do rio Eufrates. E Deus disse: abandone todo o seu aparentar e vades, notadamente, né, em tese para Canaã. Exatamente para Deus ensinar Abraão a construir a sua fé de forma gradativa, pois até então Abraão, não obstante ser rico, também era pagão. E Deus o batiza e faz a clássica circuncisão, que era uma espécie de cirurgia, aquela que se faz em fimose hoje, no crepúsculo do homem, para marcar o seu povo escolhido, a saber, os judeus, sinônimo de hebreus e semitas. E muito tempo, antes de me aprofundar nos dogmas da teologia, ficava me perguntando por que Deus, tanta parte do corpo, ele escolheria exatamente a região pélvica para marcar os seus escolhidos, a saber, os judeus. E aí cheguei a um entendimento, uma compreensão de que era como Deus estivesse dizendo para o homem, quando fosse fazer relações sexuais, não fazer de forma diversa daquelas que foram pré-estabelecido. Primeira análise que consegui extrair para justificar a razão pela qual Deus
que ele pode tudo, há de eterno, ele é portador de um inefável caráter, de onisciência, onipresença e onipotência, e por tudo pode, faz tudo, ninguém, não há como medir o tamanho de Deus. Notadamente quando se está a metrificar com a régua da ciência. Mas afinal, o que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a época dos gentios. Para quem não sabe, os gentios eram os não-judeus da época do Antigo Testamento. Mas hoje, quando a gente fala em tribunal de exceção, não somente na lei dos homens, mas existiu também em idos do século XIII, se estendendo na era da história medieval. A gente tem aí, teve início no século XIII ao século XIV, mas se estendera até o século XIX, quando teve fim, salvo o melhor juízo, em idos de 1821, em Portugal. Foi o período realmente e o local em que teve o fim esse odioso, nocivo Tribunal da Santa Inquisição, que era um tribunal católico, com o objetivo de perseguir, prender, julgar, condenar e punir pessoas que eram chamadas de hereges. Para quem não sabe, a origem dessa palavra herege vem dos heréticos, movimento herético, que era um movimento de pessoas que começaram exatamente, notadamente, no século XIII, se estendendo até o século XIX, por que não dizer até os dias de hoje, com o objetivo de se opor aos dogmas da cúria romana, se opor aos dogmas do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, que são exatamente as três religiões monoteístas do mundo, cujo patriarca é o mesmo, a saber, Abraão. Mas esse movimento conhecido como herético, diversamente do que muitos entendem, que chama as pessoas heréticas, as pessoas hereges, as pessoas que não acreditam em Deus, esse movimento herético, diversamente do que muitos entendem, ele fazia exatamente o contrário. Os heréticos, eles queriam apenas ter o direito de estudar, de se aprofundar na palavra de Deus, não somente pelo clero, não somente pela igreja. E aí surge nessa época medieval as escolas filosóficas, notadamente a escola filosófica do monismo de Santo Agostinho, onde o dogma, onde a palavra de Deus somente existia um monopólio, somente poderia ser ensinado pelas igrejas, mas em um grande protagonista por meio da escolástica, saber São Tomás de Aquino, o pai da escolástica, refutando em ruptura ao movimento monista de Santo Agostinho, tentando aliar a fé à razão. Isso na época medieval, isso na época antiga. Mas esse movimento se prolonga em toda a história da humanidade. E o Tribunal da Santa Inquisição fora formado exatamente pela Cúria Romana, ou seja, a Igreja Católica da época, que se sentia ameaçada com o advento de muitos filósofos. Notadamente, Santo Agostinho, que é um dos que referendava a tese, mas vem daí São Tomás de Aquino começa a ser uma espécie de ameaça com seu dualismo, tentando aliar fé à razão. Aí vem a imprensa de John Gutenberg, do alemão John Gutenberg, disseminando também a palavra de Deus por meio da imprensa. E a Igreja Católica continua incomodada, continua inquieta, continua se sentindo ameaçada da ruptura de seus dogmas, notadamente da Cúria Romana. E aí o mundo pôde observar o movimento de idos de 1517, impetrado notadamente pelo monge alemão, a saber, Martinho Lutero, por meio das suas 95 teses de caráter teológico, político, jurídico e econômico, de como a Cúria Romana de idos de 1517 estava usando a palavra de Deus
Martinho Lutero, no meio das suas 95 teses de caráter teológico, jurídico, político e econômico, refutava a maneira pela qual a cúria romana vinha interpretando a palavra de Deus, desvirtuando o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito da palavra de Deus. E aí ele propõe a reforma protestante, que não obstante ser chamada de reforma protestante, em que pese, sequer existia ainda o movimento protestante, sequer existia ainda a igreja protestante. A igreja protestante surge como fruto da histórica e transcendental reforma protestante do monge alemão Martinho Lutero, que foi excomungado por Roma. Como todos aqueles, não somente filósofos, pensadores, não somente monjos como Martinho Lutero, como João Calvino, por meio da sua tese da soberania divina de Deus, como Armínio materialismo, como os anglicianos na Inglaterra, mas todos aqueles que se opuseram aos dogmas da Igreja Católica foram perseguidos, notadamente nesse período sombrio do século XIII, se estendendo até o século XIX, quando teve fim em idos de 1821 em Portugal. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a época dos gentios. Estamos a falar exatamente de um período sombrio na história da humanidade. Um período em que foi instituído, a Igreja Católica instituíra o famigerado Tribunal da Santa Inquisição para perseguir, para prender, processar, julgar, condenar e punir, até com fogo. Se apropriavam do patrimônio das pessoas, as pessoas não sabiam do que estava sendo acusada, porque tinha todos seus bens confiscados pela Igreja Católica, um verdadeiro tribunal de exceção. E nesse período e nesse contexto, se faz extremamente necessário no ponto, contudo, trazer à colação do presente estudo as clássicas escolas filosóficas, começando pela época antiga, medieval, notadamente nas escolas de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a escolástica, dualística, tentando aliar fé e razão. E a gente chega à época medieval. A gente tem aí, esse período compreende a época medieval, mas a gente tem a época moderna, chegando aí, representada pelo idealismo alemão, notadamente da pessoa de Nietzsche, aquele que diz que nada aprisiona mais do que as ideias, aquele que diz que o verdadeiro professor é aquele que ensina por prazer. O dinheiro deve ser algo que deve vir como consequência